Senhoras e senhores, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário que está assistindo, está começando o RuivoCast, hoje especial talk show para falar sobre tributação para prestadores de serviço. Aliás, nós estamos extremamente confusos com tudo que está acontecendo no mercado, já que a novidade da lei que foi aprovada no ano de 2025 passará a ter vigor no Brasil, principalmente a partir de 2027. O 2026 é um treinamento, é um aquecimento para tudo que vai acontecer. E aí, você está preparado? Quais são as suas dúvidas? O que vai acontecer daqui para frente? Até agora, será que você só levou uma arranhadinha do gato? Será que não corre o perigo de você levar uma mordida verdadeiramente de um leão? Isso é uma pergunta que precisa ter resposta. Para isso, nós aqui do RuivoCast, fazendo talk show, tivemos a ideia, juntamente com o Shopping M, que é um patrocinador do nosso programa, e que dentro do Shopping M temos nosso estúdio, resolvemos fazer esse talk show hoje para poder auxiliar, prestar esse serviço com muito amor e carinho para você que nos assiste em qualquer canto desse Brasil ou do mundo. Recebemos dois convidados. Vou começar para as meninas primeiro, Thiago. Né? Tatiana Rotz, muitíssimo obrigado. Seu microfone está aí, minha linda. Viu? Obrigado pela tua presença. Obrigada, viu? Seja muito bem-vinda. Todo mundo ávidos de informações para justamente entender o que está acontecendo, principalmente para o mundo dos arquitetos. Exato. Tá bom? Aqui para ajudar. Tá bom? E Tiago Leitão, obrigado, meu querido. Você que é um apaixonado pela especialização em tributação, fico muito feliz de poder trazer você e explorar um pouquinho do seu conhecimento para o nosso público aqui. Obrigado, Alex, pelo convite. Espero poder colaborar. Espero poder passar um pouco do conhecimento que eu tenho sobre a tributação e sobre essa reforma, que vem mudar o cenário do Brasil de negócios, e a gente está aprendendo um pouquinho com ela. Você disse sobre o gatinho, a gente está engatinhando aqui, aprendendo cada dia mais com a legislação que vem vindo. É novidade, né? Então, vai descobrindo, cada machadada sai uma minhoca, né? Não é isso? E junto com a gente aqui temos um auditório hoje de arquitetos, profissionais da arquitetura que foram convidados aqui. Nós estamos na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, onde nós temos a possibilidade de poder organizar e fazer esse evento de forma muito carinhosa. Em especial, quero dar um beijo para a Suzy, que é a proprietária da loja, em nome de todos os seus colaboradores que estão aqui há muitos anos, fazendo a diferença do mercado de arquitetura através do atendimento, da qualidade da curadoria dos móveis, da sua decoração e também da sua linha de planejados. Está no ar o RuivoCast Talk Show e você é o nosso convidado especial. Vou começar pela lei. Ô, Tiago, a gente quer um panorama geral daquilo que você está entendendo, o que vai acontecer, se isso acontece já a partir desse ano, é o ano que vem, se eu não pagar certinho os impostos eu serei preso. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Diz que no Brasil só dá prisão quem não paga pensão, é verdade? Não é muito bem assim. Bom, Alex, começando um pouquinho para falar sobre a reforma, acho que é importante falar que a gente vem no momento de mudanças estruturais da tributação do Brasil. Não só a reforma do consumo, que é a reforma que é o tópico da nossa conversa hoje, mas nós também temos mudanças na reforma da renda, né? A gente está falando de tributação de dividendos, nós estamos falando de tributação, de aumento de tributação sobre o lucro presumido, sobre as empresas que têm benefícios e incentivos fiscais. Então, nós estamos caminhando, né, desde 2023, 2024, nós estamos conversando sobre reforma tributária e a cada ano vem uma legislação nova, uma inovação. A mudança que essa reforma traz é uma mudança significativa e profunda, não é simplesmente falar de uma mudança de vou pagar 20 e hoje eu pago 5. Vou pagar sobre um valor de 100 e hoje eu pago sobre um valor de 50. Não, a mudança ela é muito mais estrutural do que isso. A mudança da reforma tributária ela vai mudar o ambiente de negócios. Ela vai mudar a forma como o empresário, o prestador de serviço, ele enxerga o seu negócio. Então, o tributário, que eu tenho dito, por onde a gente passa, seja em palestras, seja em clientes, o que eu tenho dito é, se o tributário, se o contador não fazia parte das suas conversas do financeiro, do seu negócio, ele precisa passar a ser. Porque ele vai te ajudar a estruturar o seu negócio e a olhar nesse horizonte, nessa reforma tributária que nós estamos tendo, quais são os gargalos que hoje eu tenho e que eu preciso melhorar. Porque, como eu disse, ele não vai ser uma mudança somente de base de cálculo e de alíquota. Nós vamos ter um acoplamento de sistema financeiro, de arranjo de pagamentos, junto com reforma tributária, então o seu imposto vai ser retirado na hora que você for receber o seu dinheiro. A gente fala um pouquinho mais disso lá para frente. Então, a reforma tributária, ela é, sim, algo inovador. O Brasil caminha para um momento diferente, para uma simplificação de tributação. A Tati
está aqui, não vai me deixar mentir, vai simplificar muita coisa, mas existe sim mudanças significativas e que precisam ser pensadas, avaliadas e discutidas, como você disse, no ano de 26. Porque em 27 a gente começa já com um novo tributo na porta. Pergunta que não quer calar. Vai aumentar o imposto para arquiteto e engenheiro nessa história, para prestador de serviço ou não? Depende. Thiago? A gente fala que depende porque tem inúmeros fatores que vão cair para a forma de analisar se a gente vai pagar mais ou menos, né, Thiago? Principalmente com relação à organização que o Thiago comentou, a estrutura. Então, a reforma tributária não é simplesmente... É fácil, vem uma reforma, vai aumentar 18%, vamos colocar assim. Aí, temos lá o faturamento, vezes 18%, pronto. Isso é fácil, não é? É conta matemática, mas não é só isso que vai impactar. Impacta toda, de fato, a estrutura da empresa, a gestão financeira, a gestão contábil, como o Thiago falou. Então, vocês terão que estar mais próximos de nós, contadores, de nós, advogados, para que vocês possam entender. E aí a resposta é para cada um, porque cada empresa tem o seu regime tributário. Então, pode ser que seja afetado dentro do lucro presumido ou dentro do Simples Nacional. Então, é algo que, genericamente, a gente está vendo que para prestador de serviço vai aumentar. Então, vamos colocar que sim, vai aumentar, né? Depende, mas a tendência é que vai aumentar. Existe alguma saída para que se mantenha o que se paga hoje? Ou vai precisar entrar 100% nessas regras? Ou as pessoas que não estão nas regras, eu conversando com uma amiga aqui, não vou falar o nome, óbvio, né? Eu estou perdido com esse negócio de imposto, que eu não sei nada, que não sei o quê. E tem um monte de gente que vai no balanço. Eu falo por mim mesmo, no começo da minha vida, sempre foi assim o negócio também, né? A gente vai... A questão é, será que a gente consegue ainda ter um jeitinho brasileiro para os negócios? Não. Essa é uma pergunta boa. Eu acredito que o jeitinho brasileiro ele sempre vai existir, né, Alex? Mas a lei ela vem exatamente para fechar essas brechas, né? Quando a reforma tributária ela vem com um sistema financeiro acoplado, que é o split payment, é um sistema que, né, para quem já visitou países no exterior, já viu isso. Quando eu faço a compra, o sistema financeiro ele já faz o destaque do meu imposto e aquele imposto vai para o governo e ou o vendedor ou o prestador de serviço ele recebe basicamente o líquido. E aí entra um ponto que a Tati falou, vai mexer em fluxo. Porque se eu tenho problema financeiro e eu estou contando com aquele 100 da nota, porque daí o tributo eu não pago, eu já não vou mais conseguir fazer isso. Eu já não vou conseguir parcelar o meu imposto só quando eu precisar entrar no Simples de novo no ano que vem. Você não vai poder usar o dinheiro do imposto para colocar no caixa da empresa, que muitas pessoas fazem, é isso? Como capital de giro. Hoje, capital de giro, né? A maioria dos empresários fazem isso. Apertou, primeiro que corta o imposto. Não vamos pagar, e daí chega lá em outubro, setembro, para não sair do Simples Nacional, vamos parcelar, e aí volta de novo em janeiro no Simples. Exato. Então, isso não vai mais dar para acontecer, isso não vai acontecer muito. Por quê? A reforma, claro, ela não é, isso que eu estou falando não é algo que vai acontecer em 27. Né? Existe uma necessidade de ajuste financeiro, do sistema financeiro brasileiro estar preparado para isso. O Brasil está caminhando para isso. Em 27 nós vamos ter esse sistema, mas é um sistema mais simplificado, para que quando nós entremos lá no sistema super inteligente, que é o, vamos chamar aqui de full, aí isso que eu falei vai ser ao vivo. Então vai ser aos poucos, né? Então vai começar em 2027, mas 100% a partir de 2030, mais ou menos 31, é isso? 33. 33? Né? Tem aí um cronograma dessa transição, então 26 é essa análise, esse estudo, esse acompanhamento com os profissionais, né, competentes aí dentro da sua área. 26 é para a gente se estruturar. A reforma, ela também traz a não informalidade, né? Então, a Receita, o governo, ele quer que nós nos tornemos formais no sentido da renda. Então, um dos princípios é, inclusive, trazer essa segurança jurídica para nós, empresários, que hoje a gente também não tem essa segurança, porque a gente, às vezes, faz meia nota, a gente recebe na pessoa física, a gente mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, um dos princípios da lei é trazer essa segurança financeira. Então, primeiro vai vir o caos, né, porque é complicado, esse 2026 vai ser complicado tanto para vocês quanto para nós, profissionais. Como o Thiago falou, a gente tem que estar ali em constante leitura, constante entendimento. No final do ano saíram
as leis novas aí, né, foi na última semana de dezembro, e aí a gente tem que estar ali para poder passar para vocês, né, a orientação correta. Então, 26 também vai ser um ano de sair instruções normativas para que a gente possa aplicar, de fato, lá em 26. E aí, 26 são 2 impostos que vão ser extintos e que entrarão, de fato, para a gente, com o CBS, que a gente chama, sai o PIS e COFINS e entra o CBS. E aí depois tem essa transição gradativa, 2028, 29, 30, 31, 2, e aí no 33, de fato, é para que todo mundo esteja dentro da reforma. Senhoras e senhores, estamos no Talk Show aqui. Se puder comentar, compartilhar, dar um like ou assinar o nosso canal, ficaremos muito gratos com a tua audiência, a tua companhia ao longo do nosso ano. A nossa intenção aqui é sempre levar informação relevante e hoje falando da tributação, dos preparos aí, para que a gente possa nos organizar para termos uma vida mais saudável ou, né, legal junto à Receita Federal. A gente está falando do simples ou do presumido. A maioria dos escritórios de arquitetura se encaixa onde? É presumido ou é simples? Simples? Simples. Mas o que fica melhor, simples ou presumido? Depende. Por quê? Depende de quem é o seu e qual é a etapa da cadeia vamos chamar assim, a gente fala de circulação, a cadeia econômica, onde é que está inserido esse escritório de arquitetura, de engenharia. Eu vou dar um exemplo básico. Se eu sou um prestador, se eu sou um arquiteto que eu presto serviço diretamente para o consumidor, para a pessoa física do Thiago, a pessoa física do Thiago precisa daquele trabalho exclusivo, só que eu não pago o imposto. Então, para mim, se você for Simples Nacional, não faz a mínima diferença, porque o Simples Nacional, com a reforma tributária, ele tem uma peculiaridade, que é o crédito, o creditamento do imposto para quem é o próximo da cadeia. Então, se eu sou o consumidor final, Thiago, e eu não sou o contribuinte na reforma, eu não preciso, eu aqui, o escritório, eu não preciso... Você não precisa da nota. Não. Eu preciso da nota. A nota vai ter que existir sempre. Tá. Não vai dar para fazer sem nota. Mas eu não preciso do crédito do imposto. Agora, se eu presto serviço para algum construtor que tem uma holding, ou eu presto para uma construtora propriamente, esses contribuintes precisam do crédito porque ele precisa abater no imposto que ele vai pagar. Então, se eu estou no simples, eu dou menos crédito para ele. Se eu estou no lucro presumido, eu, consequentemente, já estou no regime da reforma e eu vou ter que pagar esse imposto um pouco maior. E esse meu cliente, que vai precisar do crédito, ele acredita inteiro. Então, quando eu disse... O cliente vai ficar mais vantajoso, então? Vai. Para quem contrata o arquiteto, para quem contrata o arquiteto, e desde que o arquiteto esteja no regime da reforma. Porque se ele estiver fora do regime da reforma no Simples Nacional, ele tem que ter um preço extremamente competitivo. Porque a hora que eu, construtora, for contratar você, eu preciso do seu crédito. Para eu não ter o seu crédito, seu preço tem que ser muito melhor. Porque senão o meu imposto é maior. Então a dinâmica dos negócios vai mudar. Eu preciso analisar. Depende. Vale a pena eu manter no simples ou eu tenho que ir para um presumido? Ou eu tenho que ficar num simples com o regime da reforma? Então, tem bastante coisa para analisar. O governo deu essa opção. Então, você fica dentro do simples para alguns tributos, que são os tributos da renda, IRPJ. Se vocês olharem dentro da DAS de vocês, vocês pagam IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ISS. Aqui a gente está falando da reforma do consumo, como o Thiago falou. Esse consumo, qual é o imposto desse consumo? É o PIS e COFINS a nível federal. Então, você paga DAS, e é o cofre federal que está recebendo esse dinheiro, e o ISS, no caso, o cofre municipal, quem está recebendo é o município. Então, dentro desse IRPJ e CSLL, não muda, você ficaria dentro do simples. Mas para PIS, COFINS e ISS, aí sim vamos para a reforma tributária. E ele está entendendo que seja um sistema híbrido, né? É mais ou menos Exato. O nome que a gente está ouvindo do legislador e tudo mais. Então, você ficaria dentro desses impostos no sistema híbrido e para IRPJ e CSLL dentro do Simples Nacional. Para quê? Para tomar crédito daquelas empresas que o Thiago aqui explicou dentro da cadeia produtiva. Pode falar. E aí você entende, Alex, por que no começo, quando eu e a Tati nós falávamos sobre cada um tem a sua peculiaridade?
porque a reforma ela impacta a todos, mas cada escritório de arquitetura tem a sua peculiaridade. Poxa, eu não presto serviço para... Mas o escritório de arquitetura não é escritório de arquitetura? Não, mas eu posso não prestar serviço, por exemplo, para uma construtora. Faz só direto para o cliente final. Faço só direto para o Alex, para o Thiago, que estão construindo a casa deles. Eles não precisam de crédito. Entendi. Aí eu posso me manter no simples, sem estar com regime híbrido. Agora, se eu tenho um cliente que é o meu cliente fiel, que todo mês está lá com um projeto... Não é só construtora, que compra pela empresa, por exemplo, né? Exato. Por exemplo, a reforma, ela vem também, isso é um ponto extremamente importante nesse cenário. A reforma, ela vem também enquadrar as pessoas que hoje alugam imóveis na pessoa física e não têm a sua empresa de administração de patrimônio, eles hoje pagam somente o imposto de renda. Eles não pagam PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição, que é o que a Tati acabou de mencionar. Mas com a reforma, a depender do volume de aluguel que se recebe por ano, então se essa pessoa física recebe acima de 240 mil por ano em mais de 3 imóveis, ele está automaticamente, mesmo que seja pessoa física, enquadrado como contribuinte da reforma tributária, do IBS e da CBS. Então, se eu, na pessoa física, vou pagar o imposto, poxa, eu quero o crédito para eu diminuir o meu imposto, porque senão eu vou pagar mais. Deixa eu fazer uma pergunta para os arquitetos. Só de geral, que vocês não estão sendo filmados, para ficar tranquilo. Alguém aqui faz projetos que muitas vezes não emite nota? Você emite nota? Não tem problema, só levantar a mão. Você faz. Não fica com medo, não. Olha lá, às vezes o cliente não quer nota. Olha, Mas projetos, muitos projetos, a maioria faz isso ou não? A maioria faz, né? A maioria dos clientes não pega nota. Quando vocês falar, pede o microfone, tá? Com a Suzy, tá? Porque aí não está ouvindo o áudio de vocês aqui no podcast. Tá? Quando quiser falar, é só levantar a mão e a Suzy entrega o microfone. Viu? A maioria dos clientes não pede nota. O que vai acontecer agora, Tati? Então, mas daí a responsabilidade de você recolher o imposto é sua, né? Então, quando todo mundo fala, mas o cliente não quer nota. Mas isso eu não sempre estou foi. falando com o cliente, eu estou falando com você que é meu cliente, né? Então, de fato, somos nós ali que estamos errados. O correto, sem reforma tributária, é a gente emitir nota de tudo que entra na nossa conta pessoa jurídica. Na prática, a gente sabe que é diferente, né? 99%, 90% não emite nota de tudo. Né? Eu concordo, eu compartilho disso com vocês. Mas não é a reforma que vai trazer a questão da gente, o cliente não pede. Não tem problema, você pega o CPF, a Prefeitura de Sorocaba ou o Sistema Nacional de Emissão de Nota Fiscal tem uma opção que não preciso do CPF para emitir uma nota fiscal. Eu posso emitir sem tomador. E aí você está registrando, tendo uma nota, um documento fiscal, e registrando isso corretamente dentro da sua contabilidade, e aí recolhendo o imposto corretamente. Tá? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, quem é? Márcia Leitão, pois não. Quando a gente emite nota para pessoa física, a gente emite para pessoa jurídica, ok. Aí vai ter todos os recolhimentos de PIS, COFINS, CSLL, ISS. Mas para pessoa física não tem esses impostos. Então, assim, se você tem uma nota de R$5.000, o líquido é R$5.000, não tem recolhimento. Você recebe exatamente o valor bruto e líquido é igual, correto? Não. Não? Não, é faturamento. E aí o faturamento, independente do regime tributário que você esteja, você vai ter esses 4 impostos, 5 no caso com o ISS. Mesmo para pessoa física? Mesmo para pessoa física. Porque, na verdade, a receita é da Depende. pessoa jurídica, né? Agora, se você está falando que você presta esse serviço na pessoa física, aí você vai fazer o que a Tati comentou, que é o carnê-leão, né? Você vai tributar isso na pessoa física. Aí você não vai pagar imposto de renda PJ, não vai pagar CSLL, nem PIS e nem COFINS. Você vai pagar o imposto de renda. Só que aí você vai estar na margem de 20%, pode, né? A depender do volume de dinheiro, você vai estar na margem progressiva até 27,5% de imposto. Queria perguntar, no caso, para a gente pagando uma pessoa que prestou serviço para nós. Se ela não tem microempresa, se não tem vínculo empregatício com a gente, e ela não tem como emitir nota, como é que a gente faz? Mas ela é seu prestador ou ela é o seu tomador do serviço?
Não, prestador de serviço, estou dizendo. Você é o tomador. Sim. Isso acontece muito. Claro que essa pessoa ela poderia, pelo menos, ser um MEI, vamos dizer assim, para que ela prestasse o serviço e você conseguisse a nota, para que na contabilidade você registrasse isso e acabasse lá no relatório seu financeiro, ou no balancete, no balanço. Porque aí você tem, de fato, tudo que entrou, o faturamento, as despesas, que nesse caso esse prestador entraria como despesa, e aí você consegue avaliar o lucro. Né? Mas, nesse caso, fica difícil, assim, é o seu tomador. Então, não tem como também você exigir, porque é como eu falei do problema. O problema é dele de não declarar a renda. Né? Então, assim, aí ele que vai arcar com as consequências dele lá junto à Receita. Você, talvez um recibo, pelo menos, para ter um documento, né? Ou fazer um contrato de prestação de serviço pré-determinado ali naquele prazo, porque Mas no contrato dá para colocar contabilmente? O contrato dá para colocar contabilmente. Mesmo não tendo a nota? Mesmo não tendo a nota, sim. E aí o recibo é válido? Ela está perguntando se o recibo é válido. Também. Como se fosse um contrato, eu acho que sim. E aí, complementando o que a Tati disse, aí você só tem que observar se o serviço que você está contratando, por exemplo, se você contrata um advogado, pessoa física, e esse advogado ele não tem o seu escritório, não tem o CNPJ, mas você está contratando ele na pessoa jurídica, você tem a obrigação de reter o meu imposto de renda na fonte. Exato. Assim como você reteria do seu funcionário. Então, você paga o meu imposto de renda e desconta do meu valor isso. Por mais que eu te entregue um recibo, né, para a sua contabilidade registrar, mas você tem uma obrigação fiscal a cumprir nesse cenário. Uma pergunta para a Tati. Ela falou sobre o Simples Nacional. Quando a gente emite nota, a gente recolhe todos os dados, né, todos os dados da vida aí. Agora, quando você citou que a gente pode recolher uma nota fiscal sem identificação de CPF, os encargos são os mesmos? Sim, porque a legislação fala que os impostos é sobre a receita prestada, o conceito é da receita prestada, né? Até muda um pouco na reforma a questão da prestação de serviço, é do fornecimento, não é só serviço, até por isso que o Thiago comentou que nós, como contribuintes, pessoa física, podemos ser contribuintes do IBS e CBS, porque o conceito da receita mudou também com a reforma tributária. Mas, nesse caso específico da sua dúvida, independe. Então, independe para quem eu fiz essa prestação de serviço, pessoa física ou jurídica, e os impostos eles vão ser o mesmo, porque dentro do Simples é sobre a receita bruta, né? Não é nem sobre a alíquota, não é nem tirando a despesa, vamos colocar assim, não, é o bruto lá da nota fiscal. E aí incide todos esses encargos que eu te falei. O IRPJ, sim, é o mesmo. Dentro da tabela lá dos anexos, né? Então, arquitetura e anexo 5, não sei se vocês sabem, dentro do Simples Nacional, engenharia anexo 5, e aí dentro do anexo 5, o governo dá um benefício, vamos colocar um benefício fiscal, mas não seria esse termo de benefício fiscal, mas ele dá um benefício do fator R. Então, se vocês têm custo com funcionário ou retirada de prolabore que fique acima de 28% sobre o seu faturamento, você migra do anexo 5 e vai para o anexo 3. Isso tudo dentro do Simples Nacional e nada a ver com a reforma tributária que estamos falando, tá? É o que vocês já têm hoje, a prática de vocês hoje. Então, às vezes, compensa ter um prolabore mais alto, porque a maioria não tem funcionários dentro da atividade de arquitetura, porque é uma ou duas pessoas, sociedade, e aí sim faz esse prolabore mais alto para você não pagar 15,5% dentro do anexo 5, e aí você começa em 6%. Claro que todo mundo quer. Quem quer um diazepam, hein? Levanta a mão. Está todo mundo nervoso. Mas é legal, você viu que é bacana? Esclarece bastante informações relevantes. Eu acredito que, para a gente ter um Brasil melhor, nós vamos precisar nos encaixar. Nós estamos habituados já ao jeitinho brasileiro, aquela coisa nossa, né? Não tem jeito. E ninguém pode apontar o dedo para o outro, porque está todo mundo com uma árvore no olho, né? Em relação a isso. Então, é nós brasileiros. E aí, agora, o cerco está fechando. Como se preparar para estar 100% por dentro, para que a gente possa viver de forma legalizada, né? E não é só a forma legalizada. Como a gente faz para viver de forma moralmente correta? É duro falar isso, mas é a pura verdade.
como viver de forma correta moralmente. Se pagar 100% de imposto, a empresa não sobrevive. Quantas pessoas falam isso para você? Eu não vou pagar. Se eu pagar, eu não consigo sobreviver. Vou ajudar esse governo que só rouba, não sei o quê. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, gera uma polêmica. O que eu estou falando aqui é dolorido, mexe na ferida da gente. Mas não é isso que a maioria fala? Não é isso que a maioria fala? Sim, sem dúvida. Então, como a gente fazer? Eu acho que está existindo aí um cerco se fechando, um tempo para a gente se preparar, nos prepararmos para a gente viver de forma correta e moralmente certa. Tem uma pergunta ali a de alumínio, a Bárbara, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou arquiteta. Eu queria tirar uma dúvida com a Tati. Eu emito nota fiscal, meu é Simples Nacional. Os clientes, eles nem sabem que eu emito, porque eles não pedem, eu me informei, né, que eu tinha que emitir a nota para poder prestar contas do serviço que eu estou prestando. Então, assim, todo o dinheiro que entra na minha conta jurídica, pelo que eu entendi, eu tenho que prestar conta, né, dessa movimentação. Então, eu emito a nota fiscal, os meus clientes, eles são pessoa física. Então, eu emito nota fiscal de cada serviço. Só que a minha dúvida é o seguinte, tem um valor específico do valor da nota para mim saber, conseguir embutir isso no valor, para mim poder passar o orçamento? Porque, assim, eu passo o meu orçamento para o cliente, daí depois eu pego um dia lá para emitir todas as notas fiscais, né, de cada cliente. Tipo, cada cliente eu emito uma nota fiscal. Só que, assim, daí eu emito, depois vem a surpresa do valor da DAS. Eu nunca sei quando que eu vou pagar a DAS, qual vai ser o valor da DAS no próximo mês. Então, a minha dúvida é essa. Tem um valor específico da nota para mim já considerar, para mim repassar isso para o cliente, embutido no orçamento, para mim não ficar pagando, né, repassar para o cliente, né? Tem um valor específico? Não tem um valor. Essa dúvida é comum, acredito que para a maioria, porque trata-se da precificação, né? Então, dentro da precificação, a gente já tem que colocar o nosso imposto embutido. Então, o Simples Nacional, ele tem 5 faixas de faturamento. Então, vamos colocar a primeira faixa, do 0 a 180 mil, se a gente fica lá dentro do anexo 5, vai até 15,5. Então, mas, claro, se você tem aquele fator R que eu falei dos 28%, você cai no anexo 3, seria 6. Mas você não vai ser louca nem nada de colocar só o 6, porque a sua atividade é de arquitetura, então você pertence ao anexo 5. Então, no mínimo, 15,5 você já tem que colocar dentro da sua precificação, para que você, na hora que emitir a nota, pelo menos esses 15,5 já está garantido. Se você entrar no fator R e for para o anexo 3, você vai estar ganhando aí a diferença dos 15,5 para o 6. Tá? Mas a precificação é uma dor não só de arquitetos, de engenheiros, de prestadores de serviço, como também aí se estende para o pessoal do comércio. Porque a gente acha que, o mercado, né, que dita as regras aí da precificação. Mas nem sempre, porque cada empresa, aí a gente volta a falar da análise da reforma tributária. Cada empresa tem a sua estrutura. Então, eu posso ser um escritório de contabilidade que seja dentro da minha casa. Então, eu vou ter o meu custo menor do que quem aluga um espaço físico. Né? Então, a questão da precificação ela também é muito individual de cada empresa. Mas o imposto ele tem que estar lá. Você tem que repassar isso para o cliente. E com a reforma, mais ainda. Oi, Bárbara. Pelo que eu vi lá do anexo, o anexo 5 que a gente está enquadrado, paga de 15% a 28%, né? Isso, a última faixa, que é quase 4 milhões e 800, vai lá nos 20 e pouquinho. Tá, então a porcentagem é de acordo com o valor do faturamento, é isso? Da receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Se eu emitir no mês 3 milhões de projeto, tem que pagar 28%, é isso? Já vai lá na última faixa. E no começo paga quanto? 15,5 até 180 mil. Ou seja, de cada projeto, ou aumenta o metro quadrado, né, e embute o preço, ou tira do bolso que está recebendo hoje. E aí tem que tomar cuidado, você falou de 3 milhões, se chegar a 3.600, você já é desenquadrado do Simples a âmbito do ISS. Né? E aí 4 milhões e 800 no IRPJ. Então, também tem que tomar cuidado, tem que analisar as receitas. O escritório de contabilidade, na maioria das vezes, emite um relatório onde tem a alíquota efetiva, porque essa que a gente está discutindo aqui é a alíquota nominal, ou seja, aquela alíquota que aparece, mas efetivamente você não vai pagar os 15,5. Os 15,5 sim, mas a partir da segunda faixa ele te dá uma parcela dedutiva.
E aí, com essa parcela dedutiva, você acaba que não pagando a alíquota nominal, e sim a alíquota efetiva, porque acaba que deduzindo essa parcela. Então, no caso, o escritório passa para você qual que é a sua alíquota efetiva que você está pagando. E aí, através dela, você pode ajustar o seu orçamento, a sua precificação. Mas, para ficar com uma gordurinha, vamos dizer assim, aí você vai na de 15,5 nessa primeira faixa. E esses contratos, você não dá para fazer como faz, por exemplo, antigamente, por exemplo, em publicidade que nós trabalhávamos, a comissão de agência, por exemplo, você pagava, o veículo recebia o dinheiro e retia a comissão da agência. E aí a agência emitia uma nota para a emissora ou para a gente, né? E aí fazer o repasse. Depois mudou a lei, daí assim, vinha líquido para a gente e o cliente tinha que pagar a comissão. Eu sei que comissão é diferente não estamos entrando em RT aqui ainda, nós estamos falando de parte de tributação. Não dá para fazer esse tax, né, essa taxação, o projeto custa... Fazer uma defesa aqui, se você é um advogado dos arquitetos, o projeto ficou em 30 mil, eu não posso falar 30 mil mais 4.500 de imposto? É isso que nós estamos recomendando para os clientes, porque como a tributação da reforma agora é uma tributação que a gente fala por fora, ou seja, quando você for fazer a contratação, quando você for na gôndola lá do supermercado, o preço do Nescau é R$5, e quando você for para o caixa é 5 mais imposto. Vai ser assim. Essa é a fórmula da reforma. Ou seja, então, as pessoas transparência. Vão acostumar, então. Exato. Então, o que nós estamos recomendando para cliente? Os contratos precisam ser ajustados para que seja dito, olha, o meu valor é R$10.000, esse valor mais impostos, mais 12%, mais 15%, e aí a gente vai ter que avaliar qual é o escritório, qual é o regime, e claro, o que nós ainda não temos, por isso que no começo eu disse que também estamos engatinhando, nós ainda não temos a alíquota da reforma. Mas aí tem uma outra coisa, aí eu perguntando por vocês, aí é mais fácil eu ser um arquiteto pelo MEI, posso? MEI? É? O arquiteto que recebe pouquinho? Não, é uma atividade proibida pelo MEI, arquiteto. Pelo MEI, então tudo bem. Aí eu falo assim, então eu sou um simples que fatura 180 mil, minha nota é de 15, mas o meu vizinho fatura 1 milhão, a nota dele é de 28, né? O percentual, né? Aí até aí... Vai ter essas diferenças. Vai ter essas diferenças, né? Haverá. A transparência, como o Thiago falou, é um princípio da reforma tributária. Né? E é legal, né, Tati? Porque assim, é algo que hoje você compra algo, mas você nunca sabe o quanto realmente você está pagando de imposto dentro daquilo. Né? Então, a cervejinha, né? Quanto tem de imposto dentro da cervejinha? 50%. Não, e é até bom falar da cerveja, das bebidas alcoólicas, que tem, pela reforma tributária, o IS, né? Tem um aumento ainda. Tem um aumento. Além da reforma tributária, vamos dizer assim, do IBS e CBS, vai ter o IS, que é o imposto seletivo, o imposto do pecado, para produtos e serviços também que fazem mal à nossa saúde. Tá? Então, tem aí um adendo, vamos colocar assim, para o IS. Mas essa é a ideia, Alex. A ideia da reforma é essa transparência. Bom, tem gente aqui que emite nota, recebe no jurídico, transfere para... Não emite nota, recebe no jurídico às vezes, ou não, recebe no particular. Como é que justifica esse dinheiro? Porque muitos aqui devem receber, como muitos que já falaram aqui, recebe, não tem nota no projeto. Esse dinheiro entra. E de onde caiu esse dinheiro? Eu vou deixar para a Tati responder, porque vai aparecer lá na contabilidade esse dinheiro. Para quem faz contabilidade 100%, né, por dentro. Contabilidade é uma outra coisa. Porque quem está dentro do Simples, o Simples ele não tem a obrigatoriedade da gente transmitir, de fato, o balanço, o balancete DRE. Né? Teoricamente, não tem essa obrigatoriedade, como no lucro presumido e no lucro real. A gente tem o SPED fiscal, vamos colocar assim para vocês entenderem, que não tem essa obrigatoriedade incisiva dentro do Simples. Então, não gera multa se eu não transmitir essas informações. E aí acaba que, de fato, a gente mistura a pessoa física com a jurídica e está tudo bem, e ninguém vai fiscalizar e fica por isso mesmo. Mas a Bárbara até me surpreendeu, falando que tudo que ela emite, tudo que ela recebe na pessoa jurídica, ela emite nota fiscal. O mundo perfeito é esse. Então, receber tudo pela pessoa jurídica, seja a pessoa física que eu prestei o serviço, seja a pessoa jurídica, caiu lá no meu banco da pessoa jurídica R$10.000. Esse R$10.000 é o faturamento, o DAS vai ser em cima desse R$10.000. Eu vou
contabilizar as minhas despesas com nota também. Então, aí tudo que saiu o dinheiro na minha conta, né? Então, eu comprei alguma coisa, eu gastei gasolina, enfim. Aí, todas as despesas, paguei escritório de contabilidade, paguei DAS, paguei o meu INSS através do Prolabore, que aí a gente chega na sua questão. Hoje, a gente tem duas formas de retirar dinheiro da pessoa jurídica e passar para a pessoa física. Através do Prolabore, que seria o salário de vocês, vamos colocar assim, como prestadores de serviços na própria empresa, e a distribuição de lucros. E aí, então, eu pago uma guia do INSS sobre esse Prolabore. Esse Prolabore ele pode ser definido por vocês, mas não pode ser menos do que o salário mínimo. Tá? E aí vocês pagam 11% sobre esse INSS. Se essa retirada de Prolabore for acima de R$5.000, também incide imposto de renda na fonte. Até então, era 2.600 e pouquinho, né, Tiago? Eu não me lembro o valor, mas também incidia imposto de renda. Mas com a nova lei, a partir de 2026, até R$5.000 de Prolabore, acaba que não indo no imposto de renda, a incidência do imposto de renda. É melhor um Prolabore menor e deixar para tirar a lucratividade, declarada lucratividade, ou um Prolabore maior com uma lucratividade menor? Se você saber a resposta, você conta para a gente vender para os nossos clientes. Porque eu tô com essa pergunta aí também sem resposta. Aí, só para continuar, então tem a retirada de Prolabore, né? E aí o que sobra, 10.000 no exemplo, menos 1.000 das despesas, sobrou 9.000. Desses 9, tira o salário mínimo, por exemplo, nesse caso, ela tirou pelo mínimo, 1.500, vamos colocar assim para arredondar, sobrou 8. Desse 8, você faz a distribuição de lucros, mas agora tem a nova lei que acima de 50.000 por mês vai ser tributável também. Então, a questão da distribuição de lucros, por isso que a gente falou, fala aí a fórmula mágica para a gente, né? Porque empresas grandes que faturam alto, a gente vai ter que fazer uma análise muito bem detalhada e um planejamento, né, Tiago? A distribuição de lucros hoje acima de R$50.000 no Brasil, mês, não é ano, acima de R$50.000 a distribuição de lucro, ela vai gerar 10% de imposto. Hoje não tem isso. Não, já está valendo a partir de janeiro. Até o ano passado não tinha. Mas hoje, se eu, na minha empresa, gerei R$100.000 e eu vou tirar 50.001, eu vou pagar 10% sobre 50.001. Mas então tiro 49.900. Aí tudo bem. Aí, mas isso daí tem que ver se você hoje, no seu dia a dia, no seu custo pessoal, se ele encaixa. Entendi. Porque qual era o problema do passado? Como eu podia distribuir lucro, tem limite? É o que a Tati pontuou. Muitos empresários colocam um Prolabore pequeno, lá um salário mínimo para não ter, porque tem que ter, né? Não pode não ter. Então tem que ter um Prolabore, não dá para tirar só lucro. E aí eu distribuía um caminhão de lucro lá, porque não tinha tributação nenhuma. A partir desse ano já não posso mais. Se eu distribuir o mesmo número que eu distribuía antes, R$100.000 por mês, eu vou pagar R$10.000 de imposto no mês que eu tirar os 100.000. Então, não dá mais para fazer isso. E aí é o que a Tati falou. Qual é a fórmula para a gente fugir disso? É o que a gente tem estudado. Se eles têm dúvida, imagine nós, né? Meu Deus. Bom, boa noite a todos. Sou Ronaldo e Adriana aqui de São Roque, né? A Adriana é arquiteta, eu não sou. Mas a gente tem uma empresa, né? Temos uma sociedade e a gente presta serviços de regularização fundiária e de arquitetura. Tá? Então, nós temos clientes diferenciados, clientes com produtos e necessidades diferentes. No caso, essa lei, realmente, eu sou também cartorário, então essa lei está afetando muito a questão do ITCMD, a questão dos impostos que vem aí num formato diferente, isso está trazendo um grande medo em todo mundo, porque não sabe para onde vai, né? Como falou a Suzy, a gente vai torcer para que no final deste ano as coisas mudem, mas eu sinto que não vai mudar ainda que a gente mude o governo, porque a lei está aí e ela tem previsão até 2000 tem lá uma previsão de 2099. Sim, você está falando lá no... Isso, exato, tem. Então, essa lei ela é ad eterna. Eu acho que, mas como falou o doutor, e como falou Alex, é uma lei necessária. Eu acho que o brasileiro ele se acostumou muito em não dar nota, em receber em dinheiro, né? A gente é do tempo que guardava dinheiro no colchão, né?
E se não fizesse isso, quebrava. Muita gente diz isso exatamente. Agora, quando todos pagarem, certamente, em tese, todos deveriam pagar menos, o que seria o melhor dos mundos, né? O grande problema é arrecadar 3 trilhões e não ter saúde, educação e tudo mais. Então, falado isso, a nossa questão inicial aqui a Adriana tem um cliente, esse cliente é uma pessoa jurídica, nós somos pessoa jurídica, e ela vai dar uma nota fiscal do serviço que ela prestou. Como vocês falaram, e eu dei uma olhada, nesse momento em que a pessoa jurídica de lá paga para a pessoa jurídica de cá, ela já reserva aquele imposto, ela retém aquele imposto, e ela, então, não recebe aquele valor cheio, recebe o valor somente do saldo, né? A pergunta aqui, se isso está certo, se é isso mesmo o entendimento, considerando que a gente, não é que a gente seja burro, é que a lei ela é muito extensa e muito complexa, né? Mas nada como ouvir vocês que estão aí no dia a dia. E é um caso prático, acho que esse talvez seja uma situação de todos aqui, né? Nesse cenário, o que acontece? A reforma tributária, então, no momento em que a Adriana fizer a nota fiscal dela, a pessoa jurídica contratante, a depender do regime que você tiver, vamos dizer que você está no lucro presumido dentro da reforma. Simples, tudo bem. Então, vamos dizer que você está no simples, mas com o regime híbrido, gerando crédito para essa empresa, porque essa empresa, ela provavelmente, ela vai te procurar para saber, né? Você está no regime híbrido, você não está? Porque ela também vai fazer conta lá dentro para saber se, quando ela te contratar, o valor que está te pagando, se sem aquele crédito, qual que é o impacto do imposto dela lá na frente. E aí, supondo aqui que você está no regime, você gera o crédito total para ela, num primeiro momento, em 2027, quando nós tirarmos o PIS e a COFINS e apareceu o CBS, a tributação federal, que é a primeira que aparece na reforma, a gente vai ter o sistema do split payment, que é esse sistema em que eu pego o arranjo de pagamentos, olha, a nota que foi emitida por você, o valor que foi pago pela empresa, e aí ele vai te dar a opção de você mostrar lá, que ainda ele não é o super inteligente, então ele ainda vai pedir informação sua para saber se o imposto está pago. E aí, se ele tiver pago, ele vai te creditar o valor todo. Quando a gente tiver o sistema todo funcionando, com as informações dos créditos que vai vir da Receita Federal e do comitê, né, do comitê gestor do IBS, quando isso aqui tudo estiver funcionando numa base de dados, o arranjo de pagamento, vamos dizer aqui, o banco e o seu cliente, quando o dinheiro entrar lá no arranjo de pagamento no banco, ele vai consultar a base de dados da Receita. Vai falar, opa, essa empresa tem crédito aqui, compensei, então o imposto da nota que veio desse tomador desse pagamento é só R$10. Ela vai lá e vai devolver os R$90 para você. Mas isso é muito mais para frente. Num primeiro momento, em 27, ele não vai funcionar dessa forma, porque ainda não está preparado o sistema bancário para esse tipo de sistema de split payment, de divisão. Mas ele vai existir. E quando ele existir, ele vai funcionar dessa forma. Ele vai segregar o pedacinho do imposto. Ele não vai funcionar em 26, mas em 27 sim. Em 27 ele vai funcionar no sistema offline, que a gente chama. Que é um sistema ainda mais simplificado, que é para que se possa entender como a ferramenta vai acontecer. Porque, veja, isso não só para nós, que somos prestadores de serviço, advogados, contadores, e para vocês, arquitetos, prestadores de serviços e empresários, também para a Receita Federal é tudo muito novo. Ela vai usar esse ano de 26 para testar esse sistema, para entender como isso tudo vai funcionar, como a informação vai chegar, se a informação vai chegar distorcida, se ela vai conseguir fazer a apuração assistida, se ela não vai. Então, esse ano é um ano de teste. E no ano de 27 também vai ser um ano de teste para esse sistema de pagamentos, para que a gente chegue lá na frente muito testado e consiga implementar ele 100%. Ele existe, mas ele ainda é optativo em 2027. Ele não é obrigatório. Ele vai ser optativo. Mas na prática, então, para que a gente não tenha grandes problemas em 2026, é possível imaginar
irmos se adaptando e não correr tanto risco de uma malha fina, de uma fiscalização federal, nada disso iria acontecer, considerando estar fazendo errado, continuar fazendo errado, porque o erro está aí. Se a gente continuar, quando a gente vai estar sujeito a essa punição? E a ideia da reforma é exatamente essa. Por isso que a apuração assistida da Receita, ela é simultânea por meio desse sistema, para que a gente evite a furtividade, para que a gente evite a sonegação. Então, ele transfere para esse arranjo de pagamento, porque aquela pessoa que está circulando na pessoa jurídica aquele dinheiro sem emissão de nota, ele vai começar a pagar o imposto e vai ter essa informação direta na Receita. Então, a ideia da reforma tributária não é simplesmente simplificar, é o que eu disse lá atrás, é mudar o ambiente de negócios, porque a informalidade tende a acabar. Não tem como mais eu usar o banco sendo informal. Não vou conseguir mais fazer isso. A sua orientação é que a gente já mude já, não espere 2027. A ideia é que você já comece em 26 se preparar. Começa a se preparar. Como o Alex comentou, eu fazia o capital de giro aqui com o dinheiro do imposto. Então, estou gastando mais, não estou colocando meu imposto por dentro da minha nota, como a Bárbara comentou, e estou gastando esse dinheiro e não estou pagando meu imposto. Opa, então em 26 é hora de parar, repensar a precificação, porque a hora que isso tudo acontecer, aquele dinheiro que você estava contando para pagar aquela conta da empresa, aquele investimento do escritório, pode ser que ele não chegue cheio. E aí você vai ter uma conta que você não vai ter o fluxo de caixa para pagar. Então é importante se preparar sim e rever todo o seu negócio. Uma pergunta no meio disso, eu acho que é interessante também, é saber como que a gente evita essas autuações com relação aos contratos em andamento. O que fazer com esses contratos em andamento? É um momento de revisar. É um momento de revisar. É um momento de parar e que já foi entender. fechado? Sim. Porque o que acontece? Muitos clientes, e a gente tem recomendado isso, né? Nós recomendamos que os contratos eles prevejam um momento em que você possa rever se é um contrato de mensalidade, se é um contrato de recorrência, se é um contrato que tem preço fechado. Você tem que prever uma cláusula lá que você pode reajustar esse valor de acordo com a tributação. Porque, veja, a tributação da reforma, vamos dizer que ela vai vir numa alíquota de 28% para manter o equilíbrio da arrecadação dos 3 trilhões de reais. Porque essa é a ideia da reforma, não é aumentar a arrecadação, é manter a arrecadação. Por isso, uma alíquota de 27%, 28%, que vai permitir manter benefícios para determinados setores, como os nossos, né, que tem uma redução de alíquota, mas, de um outro lado, também não diminuir a arrecadação do governo, porque o governo espera arrecadar 3 trilhões de reais. Então, eu preciso prever no meu contrato que, se o governo mexer na alíquota e aumentar dos 27 para 28 ou dos 28 para 30, eu tenho a possibilidade de bater na porta do meu cliente e falar assim, viu, aumentou minha alíquota. Agora eu vou ter que repassar. Não é mais 100, é 130. Então, precisa rever os contratos para adequar essas cláusulas. E também adequar né, vou pegar o meu escritório como exemplo, nós estamos fazendo isso. Mudando os contratos com os clientes e trazendo cláusulas, como a gente falou um pouco antes, dizendo que, olha, o preço dos honorários hoje é um preço líquido. É um preço mais impostos. Eu acho que, na minha opinião, seria a forma mais correta e transparente para chegar no mercado, caso isso seja uma dor inicialmente para vocês. Vai começar a oferecer contratos, vai ter competição, tem gente ainda que vai falar que não precisa fazer o contrato, aí vai ficar mais caro que o outro, esse zum vai acontecer no mercado, mas eu acho que é uma questão de critério, né, de cada um, começar a se organizar, se preparar para que depois não corra o risco a partir de 2027. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, é isso? Eu assistia Netflix, o filme do Ney Matogrosso, que a gente ganha muito mais, viu? Que é brincadeira esse negócio, hein? E até pegando o gancho do Ronaldo, na prática, a nota fiscal ela já vai sair, esse ano de 2026, destacado o CBS e o IBS, com uma alíquota de 0,9, 0,1, mas é apenas para que a Receita faça esse estudo, essa análise dessa arrecadação. Então, não vai ter arrecadação. Quem não está no Simples e for para a reforma tributária não vai arrecadar. Mas ela já está, tem muitas prefeituras, Sorocaba ainda não aderiu ao Sistema Nacional de Emissão de Nota Fiscal, mas tem muitas que já aderiram,
ou que ficaram com o próprio sistema deles interno, mas aí já se preparou para o IBS, para o CBS. São Roque eu não sei, eu não tenho cliente lá, então eu não sei como é que está, mas Vinhedo, Jundiaí, já estão aí com o sistema interno deles, mas já está com o destaque do IBS e CBS. Tá? Cabreúva também. Então, as prefeituras também vão passar por essa transição, porque é obrigatório para agora, 2026, a nota fiscal nesse nível, aí no nível nacional de emissão de nota. Como MEI, se alguém aqui é MEI e usa lá o Sistema Nacional de Emissão, para nós também, empresários que não sejam MEIs, vai ser por lá ou pelo sistema da prefeitura, mas aí já atualizado com IBS e CBS. E a questão desses impostos em relação, por exemplo, à reforma, a projetos, materiais e subcontratações. Como é que vai funcionar? Então, o que entrar na conta, você diz da comissão deles? Vai entrar na conta. Entrou na conta, a pessoa jurídica tem que emitir nota. Então, um arquiteto, né, fechou uma casa e veio aqui na Shopping M, e aí recebeu a comissão do Shopping M. Esse arquiteto tem que fazer uma nota fiscal desse recebimento contra o Shopping M, que vai pagar na pessoa jurídica o valor da comissão. Claro que dentro não precisa ser, essa prestação de serviço não precisa ser uma nota de arquitetura. Pode ser um outro QNAI, um outro código de atividade, porque, de fato, não é um serviço de arquitetura prestado. Então, pode ir num QNAI menor, mas tem que emitir a nota fiscal. Dentro do próprio escritório da arquitetura, você pode colocar no QNAI que também... Outros QNAIs, porque pode. O arquiteto não pode ser vendedor? Pode. Tem que colocar... ou não? Aí só precisa avaliar se o órgão de classe não tem algum tipo de proibição. Exato. Tem. Mas aí tem um ponto importante, porque, veja, a reforma tributária, para que o arquiteto, o profissional da atividade intelectual, né, da atividade universitária, ele possa ter a redução de base de cálculo, a redução de alíquota, ele não pode ter uma atividade diferente no seu escritório. Então, ele tem que ter um CNPJ à parte. Exato. Tem que ter outro porque CNPJ. senão, se ele tiver... Estão prestando atenção no que eles estão falando, gente? Que a questão da comissão que vai receber da loja, até acho que a pergunta da Suzy, não era essa pergunta que você ia fazer? Sobre como fazer o pagamento das pessoas através da nota fiscal? Então, enfim. Mas a questão do RT é um assunto delicado, mas está aí no mercado e isso se tornou praxe, apesar de não estar regulamentado pelo CAL, né, que é o órgão. Então, a pergunta é, por não estar regulamentado pelo CAL, como proceder o pagamento de RT, que eles chamam de RT, para os arquitetos, já que no QNAI deles não tem esse tipo de... Se esse arquiteto ele não está no regime híbrido, ele está no simples, e não existe nenhum tipo de proibição, ele faz o que a Tati disse, ele adiciona uma atividade, né? Se não tiver proibição de conselho nem nada, ele faz essa adição e emite nota por lá. Porque a advocacia, por Então, não precisa exemplo, montar outra está empresa. barrado, certo, Thiago? A advocacia, eu não posso por exemplo, colocar está barrado. eu não posso colocar Ele não uma outra pode atividade. colocar. Mas Advocacia barra. no que você perguntou, Alex, se eu tenho um escritório de arquitetura, eu não estou no regime híbrido, vou me manter no simples, porque eu só presto serviço para consumidor final. Mas eu preciso agora emitir uma nota para o Shopping M da minha comissão. Se o Conselho da Arquitetura permite que eu tenha uma outra atividade no meu escritório, eu adiciono o que a Tati falou, uma outra atividade, um outro QNAI. Outro QNAI? Outro QNAI. Ou seja, outra empresa. Não. Uma outra atividade comercial, uma outra atividade empresarial. Vai ter arquitetura e intermediação de negócios, por exemplo. Ok, entendi. No mesmo QNAI. Faço a intermediação de negócios, emito a nota para a Suzy como intermediação de negócios para eu ter a minha comissão. No meu Simples Nacional, a Tati vai lá enquadrar 6%. O que for intermediação em um anexo e outro no outro. a atividade de arquitetura em outro. E vai poder fazer dessa forma. Alguma dúvida? Com a reforma, não. Com a reforma tributária, está justificado na lei. Tem um anexo de serviços de arquitetura que diz que só vai poder reduzir, vamos falar que chega nos 28%. Aí, dentro da lei, tem um anexo que reduz esses 28%. É 30%, Thiago? 30%. 30%. Então, dos 28% vezes 30%, então vocês vão pagar, a alíquota vai ser menor em 30%, desde que
o escritório de arquitetura não tenha atividades secundárias que não E não sejam, tenha, né, por da exemplo, própria sócios que não arquitetura. sejam arquitetos. Só Só pode ter arquiteto. Exatamente. Escritório de advocacia que tem contabilidade e tem o contador Isso, junto, não não pode pode. ter mais. Exato. Eu só posso ter aquela atividade, Aquela atividade. eu não posso ter uma holding dona do meu escritório de contabilidade ou dona do meu escritório de arquitetura. Eu já não O sócio posso tem mais. que ser 2 arquitetos, é isso? Sim. Sim. Se tiver um que não seja arquiteto, não consegue encaixar isso que você está Não falando. consegue reduzir a alíquota. Vai pagar os 28%, Vai tá? pagar o imposto, Mas só não vai ter a conseguir redução. reduzir. É. Uma pergunta. Você falou que esse foi uma nova lei que foi feita, né, que o Congresso, vamos dizer assim, liberou e tal. Na sua opinião, ela é uma lei bacana? Poderia ter sido melhor feita, vamos dizer assim? Você falou de outros países. Quando a gente vai, por exemplo, em outro país, realmente você compra, você já vê que aquilo lá, você pagou isso aqui, já vem na nota, você vai embora. É só isso que eles têm lá, porque aqui vocês falam INSS, porque você fala, meu Deus, você fica maluca. Eu não entendo, desculpa aí, eu tenho contador, não entendo não. Eu acho que assim, tudo bem, que legal, você vai pagar isso aqui, você pagou a nota, vai embora, tá limpo, é ok, tá transparente. Realmente, o nosso Congresso fez uma coisa que para nós fica transparente? A ideia é essa. A ideia da reforma é que a gente tenha o que nós temos fora, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que é um IVA, um único IVA sobre o consumo. Sim. Nós não vamos ter no Brasil um único, nós vamos ter um IVA dual, né? Então são 2 impostos. Começamos um pouco diferente, mas ainda assim facilita um pouco, né, Tati? Porque assim, hoje para ICMS nós temos 27 legislações. Nós vamos ter uma única, que é o IBS. Então, a reforma ela vem simplificar isso um pouco. Apesar de ter um número extenso de artigos, mais de 500 artigos, a lei ela é uma única para todo o território. Então, isso tende a facilitar, tende a melhorar. A lei podia ter sido um pouco melhor discutida, podia ter sido mais trazida para a população, para o empresariado, para escutar um pouco mais das dores, ter sido melhor elaborada? Talvez sim. Mas quem participou desse projeto, com quem eu conversei, participou, esteve dentro desse projeto, da reforma, eles falaram que era a lei que era possível passar no Congresso. Essa era a lei que era passível de aprovação. Não é a melhor dos mundos, mas era a que dava para ser aprovada. Claro, dá para cravar que a gente vai ficar com essa lei estática do jeito que está hoje? Não. Assim como todo mundo, o Brasil também tem os seus lobbies dentro do Congresso. Então, a gente precisa esperar para ver como isso vai sedimentar ao longo do prazo. Mas tem um ponto extremamente importante na reforma em relação a esses lobbies. Na medida em que alguém for lá pedir um benefício para reduzir a sua tributação, todo o resto vai sofrer. Porque, como eu disse há um pouco antes, a reforma não quer aumentar, ela quer manter a arrecadação. Então, se eu concedo benefício para a contabilidade, a advocacia vai ter que pagar um pouquinho mais para cobrir o custo da renúncia fiscal da contabilidade. Então, hoje, toda vez que o Congresso se movimentar para um benefício de determinado setor, todos os demais setores serão impactados. Então, vai ficar muito mais claro para a gente ver. Vai ficar muito mais fácil de entender isso. O que hoje a gente não consegue. O lobby diminui nesse caso, né? Provavelmente. A força do lobby diminui. Não vou dizer que vai diminuir, né? Mas a tendência é. A tendência né? é outros setores também fiscalizarem o Congresso para que não dê benefício para outro. Mas, em cima da sua pergunta, o Brasil avança com a reforma tributária se modelando próximo de países europeus, né? De países como os Estados Unidos, por exemplo. Ele se modela, porque, na realidade, nós estávamos muito atrasados com a reforma tributária. Ainda mais burocrático? Mas já foi um avanço nesse sentido. Né? E era um dos requisitos para que o Brasil possa entrar na OCDE, dos países em desenvolvimento. Então, trazer a reforma tributária com a simplificação de IVA é um dos requisitos que o Brasil deve cumprir para que ele possa ser um dos países membros da OCDE. Hoje está se falando muito, a gente escuta muito de empresas no Paraguai, por exemplo. Né? Qual a diferença? Você tem uma ideia? Só para dar uma...
você tem muita indústria migrando para o Paraguai, né? Você tem uma carga tributária no Paraguai diferente e menor do que aqui. Eu não sei te dizer no detalhe, porque nós no escritório não atuamos diretamente com essa mudança. Mas já é algo que acontecia há muito tempo, né? Então, esse movimento para o Paraguai não é de agora, por conta da reforma. Isso já vem acontecendo há mais de 5 anos, mais de 6 anos. Muita indústria foi para lá por conta disso, porque você tem uma baixa tributação, uma facilitação da importação, e você tem um custo de mão de obra, o custo tributário de mão de obra e até salarial, ele é menor do que no Brasil. Então, você tem a essa cultura migração. de pagar imposto, nós estivemos em Assunção, ficamos 10 dias lá, né? E realmente o país ele é mais barato, o consumo, né? Um carro popular no Brasil custa 89 mil, no Paraguai é 50. Só para você ter uma base, a diferença de preço, o mesmo carro, né? Então, lá realmente a tributação é mais facilitadora, é menor, só que a cultura do paraguaio já está mudada há muito tempo. Então, na mudança, por exemplo, de um governo, vamos dizer assim, essa alíquota, esse valor de alíquota, né, pode diminuir. Pode. Na mesma lei e tal, ela pode ser Ele menor pode do que é diminuir hoje. se você tiver uma reforma administrativa. A alíquota e tributação é diferente. A lei é o que está aprovado no A Congresso. lei é E a essa, alíquota ok. é a que você pode manobrar junto ao governo federal, por exemplo. Isso. Entendeu? Vamos Ou dizer municipal. vamos dizer que, de fato, entre um novo governo, ou que Sim. esse governo se mantenha, ou qualquer governo que venha, Uhum. que ele diminua e faça uma reforma administrativa e o custo administrativo do Brasil caia, eu não preciso ter uma arrecadação de 3 trilhões, eu posso ter uma arrecadação menor. E aí eu mexo na alíquota e barateio o custo do consumo do Brasil. A tendência é que talvez a gente inverta, o que eu costumo dizer que o Brasil trabalha numa pirâmide invertida, né? Ainda que 27,5 pareça ser uma alíquota muito alta, não é uma alíquota muito alta de imposto de renda comparada com outros países. Então, se a gente for para os Estados Unidos aqui, a gente tem alíquotas de 37,5% de imposto de renda. Só que o Brasil, diferente dos Estados Unidos, ele tributa menos a receita e mais o consumo. Veja, se a nossa alíquota da reforma for 28, o nosso imposto de renda é 27,5, a nominal. Então, e o Brasil não é só isso, né? A questão da corrupção que está em todos os setores da sociedade. Então, se gasta muito com corrupção, tudo é taxinha de 15, de 5, 10, 15, 20%, e aí nós ficamos pagando, tem que aumentar imposto para poder fazer lobby com todas essas pessoas que geram emprego, né? Nós estamos gerando emprego para muita gente que não precisava, entendeu? Dentro do governo. Então, a gente paga a conta. Isso é matemática que vocês já sabem, né? Mas, enfim, voltando para... uma só. Vamos lá. E essa coisa do Pix? Também está todo mundo Não, preocupado. isso é... Isso é fake. É fake? Porque, na verdade, hoje, toda a movimentação bancária ela já é monitorada pela Receita Federal. Os bancos, eles transmitem para a Receita Federal uma declaração chamada E-Financeira. Essa E-Financeira, ela tem todos os extratos e movimentações de todas as contas. Ah, mas eu movimento Pix e nunca fui fiscalizado. Vou ser fiscalizado agora? A gente tem quantos milhões de habitantes no Brasil? A Receita não tem contingente suficiente para fiscalizar todos os brasileiros. É por isso que quem movimenta Pix ainda não foi. Mas no momento em que tiver uma fiscalização, seja 1 milhão de Pix de R$100, ou seja, um único Pix de 1 milhão, Ele vai. não vai mudar nada. A tributação é a mesma, a regra é a mesma. Então, isso é um pouco de folclore. Se alguém for fazer pergunta, né, para a gente estar chegando lá atrás, levanta a mão, por gentileza, aqui para a gente, senão a gente não vai Thiago, acho que até estar lá posso atrás. falar por sigilo bancário, né? Então, é inconstitucional. Mas também tem outra palavra, não, Fê? Não, Inconstitucional, pronto. Você taxar a movimentação, né? Thiago, né, sabe melhor Mas ainda ele do tem que essa eu, né? informação. Mas ele já tem Ele essa já tem. informação. Ele Já está lá. A Receita Federal ela só abre um processo administrativo e fala assim, olha, eu vou olhar a sua conta agora, tá? Exato. Ela tem essa garantia. Então, ela não olha, ela tem o sigilo, né? O sigilo bancário está por trás disso, mas a partir do momento que ela abrir um processo de fiscalização, ela vai olhar sua movimentação bancária. Se lá tiver algo não declarado, você corre o risco de ter uma autuação. Qual é a pergunta? Eu queria voltar ao assunto lá da RT de logística que a gente recebe. Se a gente recebe via PJ, a gente não pode prestar emitir uma nota fiscal de prestação de serviço ou assessoria? Pode também, mas assessoria vai ser anexo 5, aí você vai entrar nos 15,5,
Caso contrário, você pode entrar no 6 se você tiver o fator R de 28. Mesmo prestação de serviço, eu não preciso mudar minha KENAI, porque eu não, pelo menos a minha empresa, eu emito como prestador de serviço quando eu presto serviço para uma cliente que não é serviço de arquitetura em si, ou uma assessoria, um projeto. Mas você é uma empresa de arquitetura? Sim. E você tem outros QNAIs. Aí precisa ver quais são esses outros QNAIs para a gente ver se entra no anexo 5 ou entra no anexo 3. Eu emito como prestador de serviço. Se uma loja me pagar sim, mas aí PJ, qual QNAI, entendeu? Não, aí precisaria saber... Mas qual o serviço que você presta? Qual serviço, Como prestador de serviço, mas prestador de qual serviço? Prestador de serviço para uma loja. Se eu estou comprando numa loja, vou receber a RT dela. Isso. Teoricamente, eu estou prestando serviço. Não, tudo bem, mas pode ser, por exemplo... vendedor. Vendedor. Serviço de intermediação de negócios. Intermediação é o mais correto. Isso, daí mas é uma prestação de serviço. Não, sim, é que eu só queria qualificar o serviço. Qual é o serviço? Porque isso muda, como a Tati estava falando. Muda o QNAI. Se é o anexo. Isso, uma prestação de serviço de intermediação, eu sou um anexo. Se é um serviço de arquitetura, é outro. Se é consultoria, é outro. Claro. Vamos lá para outra pergunta lá. Enquanto isso, vou pedir para o pessoal... Vem comigo aqui, assina o nosso canal, faça parte dessa comunidade. Eu sou Alex Ruivo, você está no RuivoCast, com um talk show direto do Shopping M, uma das mais incríveis lojas de arquitetura do interior de São Paulo, que fica em Sorocaba. Há 27 anos, uma loja que se consagrou aí pela qualidade, pela forma como humaniza seus atendimentos, seus vendedores aqui, os seus colaboradores, tem mais de 20 anos de casa, o que faz um diferencial gigante, sem turnover aqui dentro da casa. Isso mostra a diferença do Shopping M, e também uma loja que está aí sempre trazendo inovações, né, novidades no mundo dos móveis soltos, decoração e na linha de planejados, que também tem muita eficiência nesse trabalho e vem crescendo bastante, graças às parcerias com os profissionais de arquitetura, que o ano passado aumentou significativamente aqui no Shopping M, quase foi. Não tem problema, hoje está tão simples o mundo, que se a gente for dar bola para essa coisa, né? Seu cabelo não tem um fio fora do lugar, Thiago. Impressionante. É que eu fui antes arrumar. Meu Deus do céu, cara. Depois eu passo o nome do gel dele, né? Você viu? Né? O cabelo não fica muito bom assim, mas tudo bem. Tem uma pergunta aí? Vamos lá, só para descontrair um pouco. Como é? Se apresenta, por favor. Olá, eu sou a Alexandra, sou arquiteta. Eu gostaria de saber que hoje, aliás, até dezembro, né? Existiam alíquotas diferenciadas entre estados em relação a produtos. E isso, com a reforma, vai unificar uma única alíquota para o Brasil todo? Não vai ter mais esse problema? Porque antes era diferenças de ICMS e IPI, tinham diferenças entre estados, né? Hoje vai ser uma única alíquota para o país todo? Vai acontecer que o ICMS, no caso especificamente de produto, a gente estava falando muito do ISS, ele vira o IBS-E. Né? Como o Thiago falou que a gente tem o IVA dual, é por conta disso, porque a gente tem o CBS, PIS e COFINS, e o IBS, só que esse IBS tem um pouco do Estado, que é o ICMS, e um pouco do ISS, que é o município. E aí, hoje, a gente tem legislações específicas, regimento de ICMS para os 27 estados. Então, com a reforma, acaba que tendo somente o IBS-E, aí, vamos colocar assim. Né? E aí está dentro daqueles 28% que a gente falou da alíquota referência nesse caso. O IBS, o processo dele começa em 2029, né, Thiago? Então, a gente vai ter o ICMS aí, junto, né, o ICMS até 28, começando no 29, e aí a gente vai ter híbrido, tá? Tem também uma regrinha em que a gente começa o ICMS 100%, como é hoje, e aí ele vai caindo e vai entrando o IBS, até que lá em 2033, de fato, não tenha nada de ICMS, e aí tenha o total de IBS estadual. Tá? E também é importante salientar que também os produtos com ST, os produtos que têm o DIFAL, né, que é a mercadoria que eu trago do Sul, que eu trago de outro estado, tende a acabar com a reforma tributária. Tá? Obrigada. E se fizer meio contrato? Meio contrato? O meio contrato. Eu estou fazendo perguntas aqui para os meus nobres arquitetos, né? Então eu estou falando, às vezes não tem coragem de falar, eu falo por vocês.
Meio Viu? contrato? Não, veio o contrato custava, o projeto custou 50 mil para fazer o projeto para sua casa. Ah. Eu emiti uma nota de 25. E os outros 25 vão como para sua conta? É. Como vai? Pessoa física e não declara no Carnê-Leão e aí paga os Vai na pessoa física. 7,5, né? Ah, tá, vai na pessoa, só declarar que não tem E problema. aí, Alex, Sim, vou voltar lá no Então tem começo. solução, então. Vou voltar lá no começo, quando você falou, alguém é preso por conta de imposto? A omissão de rendimento numa declaração de imposto de renda é crime contra a ordem tributária na Lei 8.137. Tá, e Então, aí? se você tiver uma autuação de imposto de renda de pessoa física e o motivo for você não ter declarado 25 mil reais, houve uma omissão de rendimento, automaticamente a Receita faz uma representação para fins penais e o Ministério Público vai abrir um processo crime. Perfeitamente. Bom, acho que nós estamos chegando ao fim aqui, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, faltou perguntar alguma coisa, tem mais alguma dúvida? Por favor, microfone aqui, produção, para a Suzy. Vamos lá. Você comentou dos 50 mil aí, se é um prolabore, né, vamos dizer assim, uma retirada. Distribuição de lucro. Distribuição de lucro. Por exemplo, se é uma empresa que tem mais sócios, tem que ser só 50 mil ou é 50 mil para cada um? Por CPF. A distribuição é por CPF. Por CPF e por CNPJ. Então, se eu tenho 10 CNPJs e 10 CNPJs me pagam 50 mil, em nenhum deles eu vou ter retenção na fonte. Mas quando eu declarar o meu imposto de renda lá em 2027, que é o ajuste anual que a gente fala, aquela de abril, eu vou somar todo esse lucro e lá eu vou ter que pagar o imposto. Desde que não fique acima de 600 mil anual, né? Mas que Não, daí... eu digo, se você... E se tiver o sócio de 1%, ele pode tirar os 50 mil também? Depende. Porque assim, aí se eu distribuo um lucro acima do que é o proporcional, seria uma distribuição desproporcional, eu preciso justificar o porquê eu distribuo desproporcionalmente para aquele sócio. É porque ele presta um determinado serviço para a empresa? É porque ele tem um cargo diferente? Justificar a distribuição. Porque se eu não faço isso, tem duas possibilidades. Ou ser tributado como renda ou ser tributado como doação. Então, vai depender. Pode ser prolabore. Prolabore também. Pode ser prolabore. Mas você vai encontrar na jurisprudência, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, autos de infração tributando como doação. Tiago, deixa eu fazer uma pergunta para você, para puxar um pouco a sardinha para o seu lado. Você ajuda a ajustar, a olhar alguma forma de conduzir para pagar menos imposto, entrar em algum tipo de processo junto ao Ministério da Fazenda, para que alguém que esteja um pouco encrencado com os impostos, o advogado tributarista é para isso, né? Não é só para orientar, mas também para defender uma causa, caso a pessoa já esteja precisando. É isso o seu trabalho? Também. Dentro do que nós trabalhamos no escritório, existe hoje no Brasil uma fórmula de pagar os impostos federais chamada transação tributária. E essa transação ela pode ser uma transação feita pelo contribuinte dentro de alguns critérios e requisitos. Então, se ele preenche aqueles requisitos, o escritório trabalha com as informações contábeis, fiscais, financeiras da empresa, para tentar um acordo de parcelamento mais facilitado, com mais prazo, com desconto, para que ele possa cumprir e pagar aquele... Consegue chegar a caminhos mais facilitadores. Sim, é possível. Perfeito. É possível. E dentro do seu escritório também caberia, por exemplo, o escritório de arquitetura para ser atendido? Sim, a gente atende médicos, a gente atende advogados. Então, esse tipo de assessoria, certo? Sim. Você já atende alguns clientes na contabilidade que são arquitetos, né? Sim, sim. 90% são prestadores de serviço. Aí, dentro da prestação de serviço, é focado na área de saúde e na área de arquitetura e engenharia, porque o foco no meu escritório são aqueles que estão no anexo 5. E aí, como arquitetos estão dentro do anexo 5, então acaba aqui englobando todos vocês. Então, é uma oportunidade que vocês têm de conhecer profissionais de excelência, que nós estamos dando a oportunidade. Muitas vezes nós ficamos no comodismo, ou estamos com contadores que muitas vezes não trabalham a especialização, que é o momento oportuno da mudança, caso necessitem, né? E deixar à disposição o trabalho do Tiago, Leitão, e da Tatiana Holtz, que caso vocês queiram perguntar alguma coisa, ter alguma dúvida no particular, né? Cada um tem sua dor, aproveite que eles vão estar aqui
e, em outro momento, fazer contato para que possam ajudar vocês no escritório de arquitetura, para que a gente possa integrar 100% nas empresas, para que a gente fique de forma legal e também moral na história da sociedade que, se Deus assim permitir, passe a ser a sociedade brasileira. Uma cidade mais correta, mais justa, e que a gente seja o futuro dessa mudança nesse país, bastante desgastado em relação a isso, né? E agradecer aqui mais uma vez ao Shopem, a Tatiana Holtz, ao Tiago Leitão, e para você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pela audiência, pelo carinho, dizer que é sempre um privilégio, um prazer poder fazer algo diferenciado dentro da nossa audiência aqui no nosso podcast, tá bom? Um beijo no coração de vocês, lembre-se de ser feliz, 26 está aí, mudança, ano 0, né? ano 1, que é início, e 0, que é o reset. Vamos aproveitar para mudar, fazer a diferença nesse mundo, mas a diferença a gente faz com a gente, porque quando a gente muda por dentro, a sociedade à sua volta vai mudar também, com certeza. Possamos ser mais luz, com mais leveza, com mais espírito de sabedoria, de buscar conhecimento, para que a gente possa ter uma vida mais plena nessa terra. E aquilo que eu disse no começo, talvez conhecer um pouco da outra ressonância, que é simplesmente maravilhosa quando a gente se entrega para a verdade e a gente busca ter a paz de espírito, que é mais importante. Porque onde não há paz, há tribulação, e a tribulação só faz mal para a gente. Um beijo no coração, um feliz 2026, em nome da família Shopem e de todos vocês que estão aqui. Nosso muito obrigado, e as palmas agora que vocês batem é para eles que são nossos convidados, mas para vocês também. Sucesso em 2026 para todos vocês. Muito obrigado de coração. Um beijo, gente. Tchau. Fui.